Cara, você vê, assim, a ciência, né, a evolução tecnológica, alguma solução de extração de dióxido de carbono da atmosfera que nós possamos, de certa forma, acabar de uma vez para outra, a gente não vai acabar com a queima de combustíveis fósseis, a gente tem essa consciência. Mas se a humanidade tiver uma solução de captura de carbono, será que nós poderíamos, aos poucos, dar boas notícias para as futuras gerações de que há um futuro promissor pelo menos nas próximas décadas, no nosso tempo de vida? Olha, existe uma grande discussão sobre isso, mas tem vários lados dessa discussão. Bom, os vários estudos indicam que a gente teria que reduzir rapidamente as emissões. Os cálculos lá de trás do IPCC diziam, e estão sendo muito recalculados esse ano, que se a gente reduzisse as emissões para não deixar a temperatura passar permanentemente de 1,5 graus, nós teríamos que reduzir as emissões em quase 50% até 2030 e zerar as emissões líquidas até 2050. E depois, na segunda metade desse século, começar a tirar um monte de gás carbônico da atmosfera, talvez aí não menos que 5 bilhões de toneladas por ano, para poder realmente manter, não deixar as temperaturas continuarem aumentando. E zerar as emissões líquidas não é fácil, porque, por exemplo, mesmo que a gente rapidamente diminuísse muito a queima dos combustíveis fósseis, quase 70% das emissões hoje são queima de petróleo, carvão e gás natural, mas nós temos emissões, por exemplo, a agricultura, que hoje é cerca de 23%, é difícil zerar as emissões da agricultura, por exemplo. O principal fator da emissão da agricultura é a pecuária, e é muito a emissão de metano, né? O boi, a vaca, eles têm fermentação entérica no rumen, e eles arrotam metano. Metano, como eu falei, é 30 vezes mais poderoso. Então, zerar as emissões líquidas será maneiras de remover o gás carbônico da atmosfera por décadas e décadas, certamente até o século 22. Para isso, tem soluções baseadas na natureza e algumas soluções tecnológicas que hoje se procuram desenvolver. As soluções baseadas na natureza, que fazem todo sentido, é a grande restauração dos biomas de todo o planeta. Por exemplo, para a gente remover entre 5 e 10 bilhões até o final desse século, a gente precisaria restaurar na faixa de 6, 7 milhões de quilômetros quadrados os seus biomas, principalmente as florestas, que absorvem muito carbono. As florestas tropicais crescem muito rápido, 30, 40, 50 anos elas já cresceram. As florestas de latitudes médias e altas crescem devagar, por uns 100 anos elas teriam absorvendo carbono. Então, se fizer isso, nesse número que eu falei, 6 a 7 milhões de quilômetros quadrados, a gente tiraria 5 a 10 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano até o século 22, e isso manteria esse equilíbrio de emissões líquidas zero. Mas veja bem, essa é a solução baseada na natureza, e a gente teria que implementar muito rapidamente. Por quê? Porque se a temperatura chegar a 2,5 graus por aí, é muito difícil, a maioria desses biomas vão ser muito afetados, como já estão sendo afetados, até mesmo a nossa querida floresta amazônica pode passar do ponto de não retorno. Eu venho fazendo pesquisa sobre isso há mais de 35 anos. Então, esse é o grande desafio. E o outro, como eu mencionei, hoje, inúmeras instituições de pesquisa fazem as sugestões da chamada geoengenharia, ou soluções de engenharia, tecnologias que é remover o gás carbônico da atmosfera, puxando com bombas, e aí fazer reações químicas complexas, e aí transforma o gás carbônico em algum outro gás que você vai queimar e gerar energia, ou você faz reações químicas e transforma em calcário, carbonato de calcário, que você joga aquilo em terra, e aquilo vai ficar um tempo, milhões de anos, presos. E essas são soluções. Hoje, essas soluções de engenharia são muito caras, 200 a 500 dólares por cada tonelada de CO2, de gás carbônico, que se remove da atmosfera. Isso é muito caro.
Hoje, a restauração florestal está na faixa, não passa de 20 a 30 dólares para fazer restauração florestal de longo prazo, principalmente com grande valorização hoje do mercado de carbono de restauração florestal. E então é muito difícil. A grande preocupação das soluções de geoengenharia é o setor da emissão dos combustíveis fósseis e de agricultura começar a não acelerar, zerar a queima de combustíveis fósseis, do tipo, nós emitimos, queimamos o petróleo, o carvão, o gás natural, e depois essas tecnologias tiram o CO2 da atmosfera e não deixam voltar. Isso vai dar um impacto muito perigoso e também econômico, né? Porque por mais que se baixe o preço dessas soluções tecnológicas, ainda assim é um preço muito, muito alto. Então, é bem melhor realmente fazer a transição rapidíssima para energias renováveis, solar, eólica, biocombustíveis, energias, inúmeras formas de energia dos oceanos, hoje já são muito mais baratas que energias geradas por queima de combustíveis fósseis. Então, nós temos que dar uma super acelerada nessa transição e, realmente, grande restauração florestal, sim, porque também nós protegemos muito a biodiversidade global. Inúmeros estudos já mostram um gigantesco risco que o aquecimento global traz, não só para o desaparecimento dos biomas, perdendo uma quantidade gigantesca de carbono para a atmosfera, mas também afetando a biodiversidade e também gerando um risco enorme de epidemias e pandemias. Se você perturbar o equilíbrio ecossistêmico de milhões de anos, você gera inúmeras epidemias e pandemias. Então, qualquer solução tem que passar pela restauração florestal de grande escala em todo o planeta.